Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti virei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, boa noite, meus amados amigos. Mais uma vez, mais um vídeo no nosso canal, Palavra Eterna. E como nós vemos trabalhando o Evangelho segundo relatou Mateus, nós estamos no capítulo 9. Hoje nós vamos falar a respeito do versículo a partir do 18. Nós vamos ler aqui detalhadamente até o 26, porque esta palavra ela tem suma importância em nossas vidas. Nós precisamos conhecer e entender a revelação de Deus para nós. Cada linha, cada história, cada linha, cada versículo, cada palavra, cada vírgula desta escritura, ela tem significado extremamente espiritual na nossa vida. Nós precisamos estar intimamente ligados com Deus, pelo Espírito Santo, para termos entendimento do que o Senhor está querendo nos falar através dos escritores desta Bíblia, inspirados por Deus. Esses homens que escreveram esta Bíblia, eles trazem a vontade de Deus na ponta dos seus instrumentos de inscrição. E aqui, no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 18, nós vamos ter uma história aqui de duas pessoas e um desfecho de duas histórias um pouco diferentes, mas muito semelhantes, onde o protagonista dessa história age de uma maneira tal para que possamos entender qual é a revelação de Deus nessa ação de Jesus aqui, nestes versículos. Diz assim: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia muitos anos
padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentalistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Só até aqui. Amados amigos, nós temos aqui um texto que nos deixa perplexo. Duas pessoas pedindo socorro a Jesus. Uma delas era um pai de família que havia perdido a filha de 12 anos. Ela tinha acabado de morrer. Ela tinha morrido. Mas ele acreditava que Jesus podia ressuscitá-la, fazer viver de novo. Porque ele já tinha ouvido falar a respeito do que Jesus era capaz. E temos um outro personagem aqui, de uma mulher que sofria um mal de sangramento, uma hemorragia, há 12 anos. Todos os dias, a todo momento, aquela mulher sangrava. Ela tinha uma menstruação constante. Isso não parava. Eu não quero aqui abordar qual era a situação daquela mulher enquanto pessoa social. Porque se formos entrar nesses trâmites, nós vamos entender que a mulher daquela época, quando ela estava no período menstrual, dentro da cultura judaica, ela era considerada impura. Mas esse não é o fato que nós queremos abordar. Porque daí a gente já sabe muito bem que se a mulher no período menstrual era impura e ficava isolada da sociedade, era discriminada, você imagine uma mulher há 12 anos sangrando direto, menstruando direto. Como ela não tinha perdido seu valor social, né? Mas não é esse fato que eu quero abordar. O que nós queremos abordar aqui, irmãos, são algumas situações que nós precisamos entender como situações reais. Nós estamos vendo dois casos aqui, um de morte e um que era para a morte. Porque, com certeza, quando essa mulher envelhecesse mais, com certeza ela iria morrer. De tanto perder sangue. E na perda de sangue você perde também muitos metais, muitas coisas, muito nutriente que o corpo necessita para sobreviver. E com certeza ela vai ter uma alta anemia talvez, leucemia ou talvez qualquer uma outra enfermidade que seja proporcionada pela carência de ferro no corpo e dos nutrientes do sangue. Mas eu quero trazer aqui uma outra leitura para nós entendermos dois fundamentos dessa leitura. Nós sabemos que nesta passagem bíblica acontecem dois milagres. Jesus cura esta mulher e Jesus ressuscita aquela criança, aquela jovem, aquela adolescente. Mas eu quero trazer você a Romanos, capítulo 7, versículo 24, que Paulo vai nos dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do estado de morte desse corpo, ou seja, do corpo desta morte? Quando Paulo fala sobre isso, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, Paulo, antes deste versículo, ele vem falar da miséria
da miséria dele como ser caído, como pecador. Ele vem dizer que aquilo que é certo ele não faz, mas aquilo que é errado ele sempre faz, porque não é ele que faz, mas o pecado que habita nele. E ele finaliza esse capítulo 7 trazendo a esperança a nós, né? Porque no 24 ele vai culminar toda a situação da qual ele vem falando a respeito do pecado e da miserabilidade do homem, e culmina com esse versículo tão que às vezes é muito chocante para quem não conhece a palavra de Deus. Né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu amigo. Eu não quero te enganar. Você precisa compreender isso. A cada dia que passa, a cada minuto, a cada hora, você vai morrendo. Desde que você nasceu, quando criancinha, você foi crescendo, você chegou ao ápice. Você chegou aos 30 anos, por exemplo. E depois dos 30 começa a decadência. Então, diariamente, muitas células morrem em nosso corpo. Nós que já estamos nessa fase dos entas, nós vamos entender, entas é 40, 50, 60. Nós vamos entender que a cada dia no nosso corpo morre muitas células, seja epitelial, células ósseas, células musculares, diversas células elas morrem e elas não nascem mais. E isso ocasiona o nosso envelhecimento, nosso cansaço, doenças vêm sobre nós, porque a nossa defesa e a nossa imunidade caem. Nós não somos capazes mais de elaborar trabalhos que comprometam demais o nosso estado físico. Isso é certo. Não há como duvidar disso que eu estou dizendo. Por mais que você seja um atleta, que você cuide do seu corpo, que você mantenha uma boa alimentação, que você malhe, que você busque alternativas, que você durma bem, mas tem uma certa idade que sua testosterona baixa, que os seus hormônios entram em colapso, que você não dorme tão bem quanto antes, que você precisa de um repouso maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas coisas são sinais da morte. E eu quero dizer que todos esses sinais pelo qual nós passamos estão atrelados a uma coisa que nos levou a isso. Houve um motivo que levou a isso. Porque Deus criou o homem para ser eterno. E o seu corpo não iria cansar, nem muito menos decair, se não houvesse o pecado. Então, o que é que faz a gente envelhecer? É o fruto e o reflexo da punição pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a primeira orientação de Deus para Adão e Eva, mais especificamente para Adão, porque foi ele quem recebeu esta ordenança, que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. A morte não viria instantaneamente, mas a morte viria com o decorrer do caminhar da sua vida. E o que nós notamos no dia a dia, porque existe uma cronologia para nós, seres humanos, justamente por causa do pecado, é que nós, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós envelhecemos e caminhamos para o nosso fim físico. Um dia iremos partir. É inevitável. E o pecado é a causa de tudo isso. Então, o domínio do pecado sobre o ser humano, aquilo que sujeita o ser humano à morte, que é o pecado, é a maior causa, a causa mais grave do homem, que culmina em tudo isso. E nesta passagem bíblica de Mateus, nós temos uma mulher
que por causa do domínio do pecado está levando aquela mulher para a morte física. Por causa do pecado, levou aquela menina de 12 anos à morte física. O fôlego de vida tinha sido tirado daquela menina. E a morte estava chegando para aquela mulher, num decorrer de anos. Aí aparece, no período dessa história, aparece no contexto dessa história, um homem de Nazaré, chamado Jesus, o Filho de Deus. Essa leitura nos mostra duas coisas muito importantes para aprendermos. Primeiro, somos dotados e submetidos ao efeito do pecado, à morte física. E todos os dias nós morremos um pouco mais, até o dia em que a morte culmine de forma final, a morte física. Mas o motivo dela foi o pecado. Por outro lado, nós temos aqui um Deus demonstrando aí um atributo grandioso, a sua onipotência. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. Na leitura de Mateus, nós vamos encontrar Jesus dizendo àquela mulher: tem bom ânimo, tua fé te salvou. Mas no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 42, nós vamos encontrar algo mais espetacular a respeito dessa mulher. No versículo 34, no versículo 32, aliás, 30, aliás, Jesus vai dizer assim, quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, tanta gente te aperta, e por que tu perguntas quem te tocou? Jesus disse: alguém tocou em mim porque eu senti sair de mim virtude, poder. E, irmãos, isso é grandioso, irmãos. Amados, amigos, isso é muito grande. Isso é tão grande ao ponto da gente não compreender. Como é que um Deus se faz homem, caminha no meio de homens pecadores, para demonstrar a grandeza de Deus, para demonstrar a glória de Deus, a ponto de o toque sair poder dele para curar uma pessoa, porque ele, além de onipotente, ali ele mostrou o atributo da onisciência, porque Jesus sabia que aquela mulher havia tocado nele, mas ele queria que ela se manifestasse para ali a glória de Deus ser manifestada. E todos saberem que ela havia sido atingida em cheio com a onipotência do Todo-Poderoso. Assim também como aquela criança, aquela jovem, que estava ali já tinha sido feito o laudo dela, morte. E Jesus dizer: eu sou Deus, eu tenho todo o poder. Ela não morreu, ela está dormindo. Você está vendo, irmãos? A Bíblia vai nos dizer que os que dormem em Cristo não morrerão. Jesus disse a Marta em João 11, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então aqui está o presente para você que crê.
quem crê nunca morrerá. E aquele que por acaso vier a crer, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus está falando numa linguagem espiritual. Ele não está falando na linguagem carnal. Apesar de que Lázaro estava na tumba há 4 dias, já tinha entrado em estado de decomposição, mas ele estava falando com Marta a respeito do homem espiritual que precisa nascer de novo, ou que precisa nascer de novo para não morrer jamais. Então, muitas pessoas às vezes usam o seguinte ditado: só não tem jeito para a morte. Tem, sim. Quem foi que disse que não tem jeito para a morte? E aquele que ressuscitou dos mortos ao 3º dia? Ele não venceu a morte? E a Bíblia vai nos falar que se ele venceu a morte e nós morremos com ele, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 5, nós morremos com ele, fomos sepultados na sua morte, nós vamos ressuscitar com ele também. Ou seja, a morte não terá poder sobre aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador e mantém a sua fé. Porque a fé, né? A fé, nós vivemos, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em Romanos 1, versículo 17. O justo viverá pela fé, ou seja, o justificado vive pela fidelidade de Deus, ou seja, ele é eterno, ele não vai morrer. Duas situações aqui neste texto. Duas pessoas, duas experiências de vida com a morte, que é fruto, que deriva do pecado. A morte física deriva do pecado para se cumprir aquele mandamento que Deus havia aplicado lá no Éden: se comeres, morrerás certamente. A ordem ou a lei de Deus, lá em Gênesis, ela foi quebrada, ela foi violada. Houve iniquidade, ou seja, Adão foi iníquo naquele momento, ele não respeitou a lei de Deus, ele não quis saber da lei e, consequentemente, tinha que ser cumprido na humanidade aquilo que Deus havia alertado, né? É tanto que lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o autor vai dizer, vai nos falar a respeito do juízo, né? Ele vai dizer, está ordenado o homem morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Onde foi essa ordem? Lá no Éden, em Gênesis. E o homem morreu. O homem se perdeu. Foi preciso, a partir daí, que este aqui, que pelo seu poder, pela sua virtude, que saiu das suas vestes, da orla de Jesus, fez com que uma mulher sarasse a sua situação física, fez com que aquela menina ressurgisse dos mortos. Foi preciso que este, que tem todo o poder e que tomou a forma humana, precisasse ser sacrificado em lugar de muitos. Então, o pecado é tão destrutivo que foi necessário um justo ser morto para que os injustos não fossem mortos eternamente pelo pecado que mata. Creia na fidelidade de Deus, que é a fé salvadora. Creia nos atributos de Deus, como a onisciência, a onipotência, a onipresença, e o atributo mais importante de todos os atributos de Deus é a santidade dele, que é o que vai fazer a justiça de Deus entre a humanidade, ou na humanidade. Porque a santidade de Deus é a sua santidade que aplicará a justiça àqueles que são condenados. Se o condenado
tiver a defesa do justo que foi crucificado, esse se livrará da ira de Deus. Mas aquele que permanecer sem crer e sem constituir esse advogado que é justo, no lugar do injusto, que somos eu e você, certamente a ira de Deus cairá sobre ele. Pense nisso. Nós precisamos de saúde física? Necessitamos, sim. Essa mulher precisava, esse homem, pai dessa menina, também necessitava que a filha voltasse à vida. Mas não é apenas isso. Nós temos que crer que este Deus, que se tornou homem, é capaz de nos livrar do maior mal físico e espiritual, que se chama o pecado. Só Ele pode destruir o pecado. Amém? Que o Senhor abençoe a sua família, abençoe você, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua luz. E se você gostou do vídeo, deixa aí o joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E também ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações. Um abraço e que Deus lhe abençoe.